Nós vamos falar agora do reforço de peso que chegou aqui no Brasil, meu amigo. O governo Lula e Alexandre de Moraes pediram ajuda na Ave-mãe, cara. Olha só, Alex Soros veio aqui ao Brasil para tentar acalmar as coisas, tentar resolver o problema, né? Que coisa curiosa. Eu não falo para vocês que a esquerda é. Mas não é a esquerda que é contra os bilionários, que tem raiva, que tem, né, ojeriza de bilionários? O que que eles estão fazendo aí, pendurado aí no pessoal do George Soros? O Soros é um bilionário esquerdista aí, né, que banca muitos partidos de esquerda mundo afora, principalmente, né, o PT. É a aristocracia, meu amigo, a riqueza, a elite aristocrática socialista do mundo é a esquerda, cara. É a esquerda que está dominando a porra toda. É lógico que o Jorge Soros está por trás desse grupo que incentiva o Alexandre de Moraes aqui no Brasil contra o Bolsonaro e contra os interesses do povo brasileiro, né? Eles são o pessoal que está contra isso, né? E aí, pô, pediram ajuda pro cara. O cara veio aqui no Brasil para conversar com a galera toda, para tentar acalmar todo mundo. Mas eu acho que no final das contas não resolveu muita coisa, não. É aquilo que eu falo sempre pro pessoal. O pessoal na direita tem essa ideia de que o Jorge Soros é um cara muito importante, muito preocupante, que ele manda no mundo e não sei. Ele não manda no mundo, mas é um cara muito rico, né, mano? O que eu fico impressionado é com a hipocrisia da esquerda, né? Os esquerdistas ficam aí, ai, porque os bilionários, o patriarcado, não sei o quê, mas estão pendurados nos bagos do George Soros. Cara, que povozinho, né? Quer dizer, os milionários, bilionários de direita, não, esses não prestam. Mas se ele for de esquerda, aí sim, não, é tranquilo, pode ser bilionário, trilionário, quadrilionário. Que é lá que ele faz e acontece. E ele é um cara muito rico, realmente, ele faz muita coisa errada, é verdade, mas ele não é tão poderoso quanto vocês acham, não, tá? O filho dele esteve aqui, conversou, tentou acalmar a galera. Não, nosso plano continua, gente, vamos continuar o nosso plano, tá tudo certo, coisa e tal, mas eu acho que não convenceu, não, tá? O pessoal ficou meio desanimado com essa história. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e o Enigma da Toga, Lula Cérebro de Lixo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, pessoal. Você que está chegando agora aqui no canal, que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, né? E claro, se tiver curiosidade, vá conhecer o canal do Peter. Indico muito. Tem uns vídeos bem técnicos. Cara, os vídeos dele são show de bola. Então, se você tiver curiosidade, visite lá o canal Ancaps, beleza? Pois bem, então, olha só, meu amigo, veio o filho do Jorge Soros, o Alex Soros, né? Ele é filho do Jorge Soros e é o herdeiro, tá? Ou seja, o Jorge Soros já está com idade bastante avançada e coisa e tal. Então, ele basicamente já é quem comanda toda a fortuna da família, ele já é o cara que manda em tudo já. E é ainda mais esquerdista que o Jorge Soros, no final das contas, né? Então, é gente muito rica e gente rica que enriqueceu com tramóias estatais e que agora apoia o Estado, apoia a esquerda no mundo todo, né? Então, ele veio aqui ao Brasil, ele teve com o Haddad lá em Brasília, depois teve com um monte de gente aqui, ó, Haddad, Randolfo Rodrigues, Túlio Gadelha, Érica Hilton, Dandara Tontazin, nem sei quem é essa. Enfim, falou com um monte de gente aqui lá em Brasília, conversou, botou aqui o Telegram dele, um monte de gente aqui que ele se encontrou lá, olha que coisa, né? O Randolfo Rodrigues, o pessoal todo aqui. Peraí, o cara não fala inglês, não? Porque tá todo mundo com. Esse pessoal aqui não fala inglês, entendi. O Randolfo Rodrigues deve falar inglês, então ele fala assim, tradutor, né? Mas de qualquer forma, assim, o cara veio aqui fazer o quê, né? Porque em tese o Jorge Soros ele tem investimentos no Brasil, como tem no mundo todo, e ele ajuda muitas ONGs esquerdistas. Ele tem a Open Society, né? A Fundação Open Society, que ajuda muitos esquerdistas, inclusive aqui no Brasil, várias ONGs aqui no Brasil. Mas ele não tem muito interesse, ele não costuma vir aqui no Brasil, não, tá? Isso é uma coisa bastante rara. O que, que eu acho que aconteceu? Foi o pessoal pedindo ajuda, amigo. Pediram ajuda pro cara. Não, o Jorge Soros, você que manda no mundo, que é o dono da cabala, né, misteriosa de pessoas que chupam sangue de criancinha e não sei o que lá. Não existe isso, tá, gente? Eu estou exagerando a figura de linguagem, mas É, tem que ter cuidado, porque o pessoal não sabe o que que é figura de linguagem, né? Quando o Bolsonaro falou lá, né? Se você tomar vacina, você vai virar jacaré.
Tem gente que acredita, bicho, nisso, que realmente o cara falou isso de verdade, que se você tomasse a picadinha lá, você ia virar jacaré. Olha, um negócio desse. Tem que ter cuidado, meu filho. Tem que ter cuidado no que vai falar, né? Mas esse pessoal da esquerda acha o cara poderoso mesmo, dá dinheiro para um monte de gente, né? Pediram para o cara vir aqui no Brasil para resolver os problemas, né? E aí ele discutiu a COP30 na visita em Brasília, falou um monte de coisa, mas certamente que ele veio falar aqui foi os tarifaço e Alexandre de Moraes, né? O Lula tá puto da vida porque o tarifaço do Trump vai piorar a economia brasileira e justamente nesse momento aumentam as chances dele não se reeleger lá em 2026. E daí, e com o negócio do Alexandre de Moraes, está todo mundo lá no STF com medo de entrar na Magnitsky, o que vai acontecer, não sei o que lá. Cara, aí eu já não sei se eu concordo não, viu? Eu acho que não a Magnitsky, sei lá como é que fala isso. Não essa lei, mas o tarifaço pode sim ajudar o Lula a se reeleger o ano que vem. Eu acho que num vídeo que eu postei mais cedo, eu tentei explicar o meu ponto de vista lá, né? Por que que eu falo isso? Porque os produtos brasileiros que são vendidos lá fora não vão ser vendidos por conta da tarifa, né? A tarifa aumenta demais o preço do produto e as pessoas que compram o produto brasileiro vai comprar da Argentina agora, que está muito mais barato. Então, o produto brasileiro vai ser obrigado a ficar dentro do país, dentro do Brasil, ser vendido dentro do Brasil. E isso vai, né, inflar o mercado, vai ter muito produto à venda e vai forçar a queda dos preços dos produtos brasileiros. E isso vai dar aquela sensação que o Lula fez algo para que os preços dos produtos, dos alimentos caíssem, sendo que é falso. Ele não está fazendo nada para melhorar o preço dos produtos. Sim, o Trump, bem aplicando essas tarifas, vai fazer com que os produtos caiam de preço. E isso vai favorecer o Lula e corre o sério risco do Lula se reeleger em 2026. Escuta o que eu estou dizendo. E aqui, ó, aí, qual foi a ajuda que ele fez? Né? Ele deu uma entrevista para a Folha dizendo ações de Trump contra o Brasil sairão pela culatra, diz Alex Soros. Qual que é a tese dele? A tese dele é a tese do Canadá, meu amigo. É o efeito Canadá que eles estão esperando acontecer aqui no Brasil. Aqui. Para Soros, que assumiu o controle da organização filantrópica, a pressão de Trump contra o governo brasileiro tem elevado... Assim, a diferença entre o que aconteceu lá no Canadá e o que pode acontecer aqui no Brasil, lá no Canadá as pessoas ficaram realmente revoltadas porque, né, o Trump realmente excedeu lá com os canadenses, né? E aí o povo, claro, se revoltou-se. Agora, aqui no Brasil, eu acho que não vai ser o efeito no Canadá, tipo, as pessoas se revoltando contra os Estados Unidos por conta da tarifa e das sanções, mas sim porque a tarifa vai melhorar o preço dos alimentos. E isso vai dar, como eu falei antes, né, a sensação de que o Lula é um bom governo, o Lula está trabalhando para melhorar a vida das pessoas, entendeu? Dos índices de popularidade do governo Lula. Uma merrequinha de nada, pouca diferença no final das contas, né? Aqui, ó, está tornando Lula mais popular, ele afirmou na coisa, a Folha. Aí ele fala aqui, ó, globalmente o efeito Trump fez com que a soberania agora seja parte da agenda da esquerda e centro-esquerda. Soberania e coisa e tal. Não, não é pauta da esquerda, o Jorge Soros, porque a esquerda sempre foi internacional socialista, né? Sempre foi contra esse tipo de coisa. E essa ideia de que o pessoal de que soberania vai resolver tudo, soberania vai resolver tudo. Aqui, ó, o primeiro-ministro do Canadá, o Mark Carney, os australianos e na Romênia. E olha só, aquele pessoal coloca aqui, ele esqueceu de falar. Bom, primeira coisa, ele fala aqui que não deu certo com a Polônia e não deu certo com a Inglaterra também, né, Soros? A Inglaterra também, o Nigel Farage ganhou bem pra caramba lá a eleição municipal que teve esse ano lá. Mas o que ele fala aqui que é o efeito Canadá, tá vendo aqui? O Trump fez com que o Canadá melhorasse, a esquerda no Canadá melhorasse. Mas eu já expliquei para vocês que teve várias diferenças nessa coisa aí, né? A primeira coisa lá no Canadá que melhorou a esquerda também, porque mudou a esquerda. O Justin Trudeau, se continuasse na esquerda, provavelmente perderia do mesmo jeito. É que eles trocaram, botaram o Carney. E aí o Carney, como é um cara mais de centro-esquerda, um PSDB da vida mesmo, aí teve um pouco mais de sossego pro pessoal de lá, eles acabaram votando no Carney lá no Canadá.
Também tem isso, né, que eu esqueci de mencionar, né, que fizeram essa mudança aí, tiraram um cara de extrema esquerda e colocaram um cara que é como se fosse o centrão mesmo, como o Peter falou. É uma esquerda menos radical, que, né, isso favoreceu muito o cara ganhar. Tá, né? Os australianos, uma coisa parecida também, teve mudança na esquerda australiana, não foi o mesmo candidato continuando lá na esquerda australiana, né? E na Romênia é uma coisa totalmente diferente, né? A Romênia não tem nada a ver, ele está dizendo que o Trump apoiava o cara pró-russo na Romênia, isso é falso, nunca apoiou o cara pró-russo na Romênia, até porque o cara pró-russo lá era espião russo mesmo, né? E foi desmascarado e impedido de concorrer nas eleições de lá. Então na Romênia não tem nada a ver o caso com o Trump. O Canadá, é verdade, o efeito foi grande, mas como eu falei para vocês, o efeito foi grande justamente porque teve a troca do primeiro-ministro e também teve um intervalo muito curto, de forma que as tarifas que os Estados Unidos colocou no Canadá não chegaram a piorar ainda a economia do Canadá, e teve lá o sentimento de soberania do pessoal, e isso pode ter ajudado realmente o pessoal lá no Canadá, a esquerda lá no Canadá, né? Mas, de novo, esse efeito que eles estão apostando que vai acontecer aqui, não vai acontecer. E se essa é a mensagem que ele veio trazer para o pessoal, meu amigo, não tem jeito, né? Bom, espero que esse otimismo do Peter esteja correto e que eu esteja errado também, né? E que o Lula não se reeleja, porque, cara, eu acredito, assim, que o Brasil não resiste mais 4 anos de PT. Se você tem pelo menos 2 neurônios funcionando e você está acompanhando o que vem acontecendo no nosso país, você vai ver que o Brasil está ruim das pernas. Está ruim das pernas. E vai piorar durante esse restante de mandato que o Lula tem. Pode ter certeza. Principalmente porque, né, a partir do ano que vem já é eleição. E o Lula vai gastar horrores para se reeleger e para eleger candidato da esquerda, deputado, senador. Cara, ele vai tentar fazer o que ele puder. Então se prepare, meus amigos, porque, né, e vamos orar, rezar, dependente aí da sua denominação religiosa, que esse filhote do capiroto não se reeleja. Se inscreva nesse canal, dá o like, ó. Mete bloco. Mete o dedo. Bota pra arrombar.